Que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre a nossa vida, hoje e sempre. Quero convidá-los a lermos juntos um texto das Sagradas Escrituras, constante da missiva ou carta que Paulo escreveu à igreja do Senhor que estava em Filipos, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, os versículos de 27 ao 30. É com muito prazer, mas também com um profundo senso de responsabilidade que a gente assume essa tribuna, esse púlpito sacro, para falar a palavra de Deus ao povo de Deus diante de Deus. E eu quero tomar esse texto para a nossa reflexão esta noite. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis, ainda estar em mim. Amém. Meus irmãos, tendo em vista a proposta de estarmos celebrando os 500 anos da história da Reforma Protestante, eu sugeri ao nosso comando, ao pastor, nosso pastor presidente, de que nós estabelecêssemos uma cronologia de estudos pertinentes a esta questão ao longo do ano. E evidentemente ele está analisando e certamente aprovará, ou pelo menos, se não no todo, pelo menos em parte. Nós tivemos no mês de fevereiro, com o pastor Ricardo, uma ministração falando dos pré-reformadores. Pode ser que alguém na igreja, especialmente a igreja desses dias contemporâneos, desses nossos dias, possa inclusive perguntar que sentido tem essa questão de estudar a Reforma Protestante. Comemorar aí ou celebrar os seus 500 anos tem tudo a ver com a nossa vida como igreja, enquanto igreja e por que igreja. E eu tomo esse texto porque a partir dele eu quero trazer uma palavra, uma reflexão bem aberta, talvez no sentido de explicitar e justificar a importância desse estudo, mais do que necessariamente aprofundar em teses e doutrinas do arcabouço da arquitetura doutrinária protestante. Veja bem que é da natureza da nossa fé buscar a verdade. De um tempo para cá, e estou me referindo ao tempo do ponto de vista histórico, bem umas 3, 4 gerações já. O mundo ocidental cristão, incluindo nós também aqui na América Latina, nós inconscientemente resolvemos, eu não diria capitular, mas pelo menos silenciar
ante a uma proposta deliberada de construção de uma visão de mundo que os técnicos chamariam de cosmovisão secularista e naturalista, para antipor, para se antagonizar ao conjunto de verdades da fé evangélica. Nosso presidente tem falado muito sobre isso. Na última reunião de obreiros aqui mesmo, ele deu um toque também na ceia agora recentemente. Sabe por quê? Que a nossa fé é, por sua natureza, eminentemente uma proposta de absorção de conhecimentos e verdades que a Bíblia chama de verdades doutrinárias. Isso é tão forte nas Escrituras que o Novo Testamento, nos seus 27 livros, 21 são epístolas. E das epístolas, 21 das epístolas, pelo menos 18 delas estão aqui para combater alguma tendência ao erro doutrinário ou vacinar a igreja contra um erro que se avizinhava, que procurava adentrar a igreja vindo de fora. Será por que o Espírito Santo se preocupou tanto com isso? Eu penso que, de outras razões, a principal é o fato de que a própria revelação de Deus, como nós a temos das Escrituras, começa com a história da queda lá no Éden, com Satanás, o arqui-inimigo de Deus e de cada um de nós, por conseguinte da igreja do Senhor, adulterando verdade das Escrituras, inoculando uma mentira maldita, travestida de uma proposta, de uma ideia, de uma verdade. Não é mesmo? E desde então, Jesus chega a dizer, desde então as Escrituras vêm falando que há um sistema deliberadamente montado para se contrapor à fé, às verdades do Evangelho. Jesus chega a dizer em João capítulo de número 8, e os judeus acharam aquilo difícil de ser admitido, porque eles se julgavam filhos de Abraão. Nós vamos tratar da lição da genealogia domingo, vai tratar disso aqui. E por ser descendentes consanguíneos ou naturais de Abraão, dizendo, nós somos filhos de Abraão, como escravo. Jesus disse para ela, vocês na verdade sois filhos do diabo. E é difícil esse negócio, irmão. Os judeus, quase nada. No final do capítulo 8 de João, eles pegaram em pedra para apedrejá-lo. Ele chegou a dizer, pois se fosses filho de Abraão, alegrar-vos-ia em ver o meu dia, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Eles disseram assim, rapaz, tu não tens 50 anos ainda, e está dizendo que tu viste Abraão, Abraão te viu. Olha, a gente pensa que Jesus não reivindicou, ou não se afirmou divino, se afirmou, ele declarou. Aliás, em João 8, versículo 24, está dito lá, se não crerdes que eu sou, perecereis dos vossos pecados. E quando Jesus usou essa expressão, eu sou, ele está evocando o nome de Jeová, o pentagrama, lá do Êxodo capítulo 3 e 4. E os judeus entenderam isso, e para os judeus era uma blasfêmia, por isso tentavam apedrejá-lo. Aí Jesus chega a dizer, porque o pai de vocês é o diabo, o pai da mentira. Ele não é verdade, porque desde o princípio ele é mentiroso. E aí Paulo escreve esse texto aqui, ele usa por 3 vezes aqui, numa forma substantivada, ou adverbial, ou mesmo numa forma verbal, a ideia de combater. Então não há fé cristã sem embate, sem combate. Mas aí nesses 3 últimas gerações ou 4 gerações, em nome da filosofia,
do politicamente correto, as pessoas passaram a entender, não, o elemento tem que ser, basta ser sincero, mas tem muita gente honestamente, sinceramente errada. Não basta ser sincero. E quando a gente abriu mão do combate, a mentira cresceu muito. Porque alguém disse muito acertadamente que a mentira dá 2 voltas ao mundo, enquanto a verdade põe as botas. Até que a verdade calça as botas, a mentira já deu 2 voltas ao mundo. E é combate. Paulo falou aqui, eu até vou ler outra vez, ou pelo menos reler. Ele fala primeiro do comportamento digno que o cristão tem que viver e ter em relação ao Evangelho. Mas ele diz assim, olha, ouça, para que eu ouça acerca de vós, a parte B do versículo 27. Que estais no mesmo espírito, olha o verbo combater aí, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Alguém pergunta, pastor, o Evangelho precisa ser de defesa? Precisa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14, por ali, que vai dizer assim, olha, antes santificai a Jesus Cristo como o Senhor nos vossos corações, para estardes sempre preparados para defender a fé que é em vós, para dar razão ou explicação da fé que é em vós. Curioso que o texto que Pedro usa lá, vem do verbo apologeu, ou do substantivo apologia, defesa com argumento. E outra razão é que Jesus, no mesmo capítulo 8 de João, chegou a dizer que sem o conhecimento da verdade, não se chegaria à verdadeira libertação. Que Jesus falou lá, e conhecereis o quê? E a verdade vos libertará. E aí tem certos aspectos da fé cristã, em função da natureza desta fé, que ela é, eu vou usar um advérbio bem forte, exageradamente exclusivista, sem ser fundamentalista, no sentido pejorativo aí. Por exemplo, com relação à pessoa de Jesus, o cristianismo é exclusivo. Nós não admitimos, porque se não se admitir isto, o cristianismo rui por terra, cai por terra. Que Jesus não é único, não apenas único, Jesus é singular, no sentido de que da natureza dele nunca nasceu alguém e jamais nascerá. Ele é único, ele é singular. E aí, por faltar esse espírito de combate que Paulo nos convoca, outra vez a nele nos envolvermos aqui, a gente está mais ou menos naquela filosofia, deixa do jeito que está para ver como é que fica, e vai ficando. E aí a gente tem capilaridade numérica no mundo todo, especialmente no Ocidente, que os sociólogos estão chamando de Ocidente pós-cristão. E mais gravemente, grande parte dele não é apenas pós-cristão, é anticristão, está contra o cristianismo. Um Ocidente que culturalmente foi evangelizado, aculturalizado pelo evangelho, pelo cristianismo, pela Bíblia. E aí a reforma se justifica, a necessidade de estudar a reforma, porque ela foi no século XVI, início do século XVI, o resgate desse arcabouço de fé, de verdade, que compõe o conjunto do cristianismo. A gente pensa assim, pastor, por que discutir questão de trindade? Deixa eu dizer para você, o cristianismo, eu vou usar uma ilustração, por exemplo, da arquitetura. O engenheiro projeta, e o arquiteto põe lá uma construção. Ela está sustentada sobre algumas colunas. Se você fragilizar uma delas, toda a estrutura pode vir abaixo.
Não é porque a gente acha bonito e aquela coisa toda, e discutir sobre questão minúcias da doutrina cristã da Trindade. É porque sem a doutrina da Trindade eu não consigo manter a divindade de Jesus. E se Jesus não é Deus encarnado, aquilo que a teologia chama de teantropia, o homem Deus e Deus homem, não é que Jesus era Deus e homem, não tem essa conjunção aí. Jesus é homem Deus e Deus homem. E se eu não manter a doutrina da Trindade, uma das grandes colunas da fé rui e toda a estrutura vai cair. É por isso que os defensores da fé, lá no segundo século, queimaram pestana, debateram, discutiram, convocaram até, é verdade que a pedido já de Constantino, o concílio de Nicéia em 325 para resolver, que de repente é como uma construção que se sustenta sobre 4, 5 colunas. Se ruir uma delas, toda a estrutura vai ruir. E aí, tomando a expressão de Jesus, está dito, e a gente precisa aceitar isso, porque é palavra de Deus. Sem a verdade conhecida, e para ser conhecida, ela tem que ser exposta, que o cristianismo não é uma fé de imposição, é de exposição. Jesus falou: ide, fazei discípulo de todas as nações. Discípulo é quem aprende, aluno, aprendizmo, apetece. Aluno. Depois de fazê-los discípulos, de eles se tornarem então discípulos, batiza-os, comprometa-os com um projeto. E mesmo depois de tê-los comprometido com um projeto, continue ensinando a eles algumas coisinhas que eles precisam ouvir. Jesus falou? Não foi não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Só que a gente, por N razões, ficamos preguiçosos. Nosso cérebro às vezes não pega nem no tranco. Tem gente que vem para a igreja e deixa o cérebro engavetado em casa. Não é que a nossa fé precisa de racionalização. Às vezes é preciso abrir mão do racionalismo para restituir, para recobrar a racionalidade. A nossa fé é racional. O conhecimento nunca vai gerar fé. Mas se eu tenho a fé cristã, a verdadeira fé, por sua natureza, me conduzirá na busca e na aquisição de conhecimento. Deus reclamou muito para Israel. Nós vamos estudar Jeremias o próximo trimestre aí. Jeremias é um profeta visceral. Quando eu estudo Jeremias, e todos os anos eu passo por lá, olha, eu sinto incomodado. É um profeta que vai às profundezas da nossa alma. E agora o título da lição, o subtítulo da lição é um chamado ao arrependimento, ao chamado ao povo de Deus para o arrependimento. E quem precisa arrepender, está lá. É visceral aquele profeta. Mas, no contexto de Jeremias, ele reclama: meu povo não me conhece. Isaías também. Então, meus irmãos, ao longo deste ano nós vamos estudar isso aqui. Nosso pastor, presidente, como presidente da convenção, unido com seus pares, lá no simpósio em Caldas Novas em novembro passado, resolveu escolher e definir esse tema como tema do ano. Claro que nós teremos que ter a coragem, sensata é verdade, com sensatez é verdade, de não nos esquivarmos de temas aparentemente polêmicos dentro da ideia da reforma. Eu disse que eu faria uma palavra aberta e já estou concluindo daqui a pouco. Eu cresci nas Assembleias de Deus.
Meus pais se converteram em 1959. Certamente nós teremos um momento aqui, lá mais para o final do ano, da gente estudar o movimento denominacionalista, de onde as Assembleias de Deus é originária, e por que nós originamos de lá, e a linha de teologia, em termos de verdades inegociáveis da nossa fé, vem de uma visão, de uma elucubração, de uma perspectiva teológica, doutrinária, do respeito à liberdade e à responsabilidade humana. O grande problema é que às vezes, e a reforma vai nos ensinar isso também, se a gente ler com senso crítico o que aconteceu lá, é que a gente não pode se deixar vencer e nem encabrestar, me perdoe esse verbo, que fica muito animalizado, mas eu vou usar a propósito, encabrestar por nenhum sistema. Não tem nada contra Calvino, eu só não quero ser calvinista, porque o calvinismo, também não sou arminianista, porque o arminianismo, tudo que é ismo é perigoso, porque é ideologismo. Eu não sou nem mesmo paulinista, porque eu não acredito que tem uma estrutura de paulinismo. Eu quero ser bíblico centrado. Paz nos senhores. Nossos filhos que estão transigindo, estão indo para lá, para a universidade, para algum curso, aquela coisa toda, com essa efervescência que já vem de alguns anos, com relação a buscar uma fé de mais entendimento, uma fé mais elaborada, uma proposta de fé mais racionalizada, estão indo lá para outras igrejas, não é por maldade, eu acho até que é melhor que eles estejam lá do que no mundo, encantados com esse ressurgimento da ideia predestinista. Pastor, o senhor não é pela predestinação? Supralapsariana, não. Nem mesmo a infralapsariana. Nós vamos explicando esses termos ao longo do ano. Eu sou daquela predestinação condicionada em Cristo. A minha tese é o seguinte, é tese ainda, vai ser discutida a posteriori, e ao longo do tempo a gente tem que entender isso. Se todos caíram no primeiro Adão, não tem como sustentar, pelo menos a possibilidade de todo mundo ser salvo no segundo Adão, senão não fecha o sistema. Isso está na Bíblia, Romanos capítulo 5 e muitos outros textos. Eu achei isso extraordinário, porque todas as vezes que, se não todas as vezes, nas esmagadoras vezes que aparece a expressão predestinados na Bíblia, eleitos na Bíblia, tem um pronome jungido ou unido ao verbo. E via de regra, o verbo está na voz passiva assim, porque fostes eleitos nele. Quem é esse nele? Predestinados nele. Grosso modo, eu acho que o único predestinado é Jesus de Nazaré. A justiça dele, a obra que ele realizou. E por isso é que nós dizemos que ele é Deus encarnado, homem, Deus e Deus, homem. É capaz, suficientemente capaz, para arrastar o mundo todo. Assim como toda raça caiu no primeiro Adão e tornou-se pecadora, veio o segundo Adão, sem pecado, tentado no deserto, venceu por mim e por você. E se a gente for para ele, a eleição dele arrasta o mundo todo para o céu. Por isso a gente é eleito nele. E quando eu leio Santo Agostinho, e olha que eu li a República de Platão algumas vezes. Santo Agostinho, lá no início do século IV, final do século IV, início do V, bebeu na fonte de Platão. Qual era a ideia da República? Vem Santo Agostinho, depois de convertido, escreveu a cidade do homem, a cidade de Deus, contrapondo os dois mundos. E me perdoe aos que pensam nesta voga, eu estou só abrindo o leque, para dizer que se é combate, a gente tem que entrar para o combate. Dizer que, me perdoe Santo Agostinho, e
Eusébio de Cesareia, que eles não estão aqui para se defender. Mas se eu encontrá-los no céu um dia, espero encontrá-los, eu vou fazer essa pergunta para eles. Santo Agostinho prestou um serviço à igreja monolítica que estava nascendo agora com o edito imperial de Constantino. E era muito conveniente naquele momento montar a tese de uma eleição exclusiva, supralapsariana, onde Deus escolheu na eternidade passada a mim para o inferno e você para a salvação. Que agora era uma igreja monolítica, precisava papizar, num sistema monocrático, num sistema absolutista, num sistema imperialista, onde a igreja agora, casada com o império, estava também se tornando imperialista, tinha que sedimentar, né? E paz com os senhores, cá no século XVI, leia Kafka, pastor Leonardo está lá, ele sabe disso. Kafka, o ponto de mutação. Leia um pouco sobre física quântica. Calvino viveu num momento no mundo que o mundo estava vencido pelo iluminismo cientificista e o empirismo, que concebia o mundo muito ordenadozinho, com leis, muito ajustadinha, o mundo funcionando com leis fechadas, o mundo fechado. E aí veio as escrituras, por isso eu estou falando de ismos. Veio as escrituras, que é maior do que tudo isso aqui, questiona todos os meus ismos. Aí não dá mais. Não dá mais para manter a física de Isaac Newton, a física newtoniana. Não dá mais. Nós vivemos num mundo de muitas possibilidades. E agora o Deus que criou tudo isso aqui tem muito mais possibilidade do que aquelas. Mas pastor, só para eu começar a concluir. Veja bem. Mas demandou a reforma? Demandou. E algumas razões que a gente coloca aqui. Primeiro, a gente sabe que a igreja nasceu lá em Jerusalém, por volta do ano 33, se a gente não descontar os 5 anos de erro do nosso calendário. Se descontar, vai ser o ano 28. Porque, na verdade, já está científica, histórica, arqueológica e antropologicamente provado que este não é o ano 2017, esse é o ano 2022. Nosso calendário tem um erro de 5 anos para menos. Mas, para tomar aí o calendário gregoriano, ela nasceu no ano 33. Irmão, e ela nasceu onde? No meio judaico. Agora abre a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo número 15. Olha a necessidade de a gente entender o que Paulo está aqui, de combatendo. Vocês já conhecem o meu combate, e agora ainda sabem do combate que eu tenho. Atos 15, versículo 6 especificamente. O que é que diz aí na sua Bíblia? Atos 15, versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E o 7, havendo grande debate. Tem uma versão que fala debate aí? Outras falam contenda. Pastor, quem não pode contender? Pela verdade você tem que contender, você tem que debater. Você imagina Paulo e Silas, aquela igreja nasceu em Jerusalém. Se Paulo e Silas não tivessem entendido que a verdade do evangelho era maior do que o judaísmo, olha o ismo aí, um judaísmo, aquela coisa já hermeticamente montada, arrumadinha, funcionando desde Abraão, ou pelo menos desde Moisés. Para que mudar? Paulo e Barnabé mobilizam céus e terra e reúnem os apóstolos, os anciãos da igreja e vão debater uns assuntos lá, porque senão eu e você até hoje temos que ser judeuzinhos. Pastor está aí, e houve grande debate. Outra versão vai dizer, houve grande contenda. Porque a gente não vai polemizar e não deve polemizar.
mas a verdade precisa ser defendida. Pois se nós não resgatarmos essa verdade, tal qual proposta aqui por Paulo e por conseguinte por todo o Evangelho, a gente até pode continuar sendo um abençoado grupo religioso, numericamente grande, mas nós não vamos ser, a nossa presença não vai ser sentida na sociedade. E aí, aquela visão construída pelo sistema maligno, sistema mundano, para contrapor a fé, está crescendo muito. Sutilmente os valores vão sendo mudados, porque, paz nos senhores, Paulo, quando escreveu das armas espirituais da batalha da fé, lá aos Efésios 6, disse que ele termina a sua recomendação pedindo oração: orai também por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir da minha boca, porque essa batalha é vencida no mundo da mente. É as ideias que governam o mundo, gente, ainda que usando a força e o braço dos trouxas, é a ideia que governa o mundo. A gente acha que vem descaracterizada, é só uma pequena proposta, mas essa é a artimanha do diabo desde o Éden. E vem dizendo, até com a Bíblia dizendo o seguinte: olha, não foi assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim não comer. Que sutileza! E até hoje, essa mentira dele ainda graça aí no mundo. Eu que cresci na igreja, não dá para ser crente, a igreja proíbe demais. E quem falou para você que Deus é um castrador de prazeres? Deus não caça prazer de ninguém. Eu imagino que não obstante ser esse homem caído, lá no Éden, que perdeu grande parte da sua capacidade de responder ao chamamento de Deus, pois a imagem e semelhança de Deus nele foi adoecida e arruinada. Mas, gente, escuta o que eu vou dizer, e você é leitor da Bíblia, mesmo esse homem caído, e ele só é homem porque carrega a imagem e semelhança de Deus, mesmo para esse homem caído e adoecido do pecado, a Bíblia foi escrita para ele, Deus esperando que ele pudesse responder para ela. A maioria dos verbos da Bíblia estão na voz ativa. Aliás, eu desafio qualquer estudante da Bíblia a me achar o verbo arrepender na voz passiva na Bíblia. O verbo converter na voz passiva na Bíblia é sempre arrependei-vos, convertei-vos. Tem um único versículo na Bíblia, numa tradução, num versículo, num capítulo, versículo do livro de Atos, que o arrependimento foi dado ao homem. Ora, esse homem está caído, é verdade, arruinado na sua vida por causa do pecado original, mas Deus revela-se a ele por meio das Escrituras, chamando, ou pelo menos esperando, que ele tinha a capacidade de responder a essa revelação. E eu quero entender que eu sou livre, porque sou livre, sou responsável, e só sou responsável livre porque eu sou um ser moral. Eu estava lendo Augusto Strong esses dias na área de antropologia teológica, e depois fui passar lá para a ideia de juízo na Bíblia. Eu penso até que Deus está dando tanto tempo à raça humana, ao ser humano, com planos e projetos e dispensações, e olha, e mecanismos, e igreja, história da igreja, para que quando ele instalar o juízo final, ele não vai ter que proferir sentença, e o elemento que chegar lá já se sentirá condenado. Ele não terá que proferir sentença. Foi o que Jesus falou: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado. Porque a gente é livre. E Deus não caça prazer. Mas a mentira lá do Éden foi essa. Chegou para ela e disse assim: olha, Deus na verdade proibiu vocês de usufruir do jardim. Olha a sagacidade: de toda a árvore do jardim não comerás. E se a gente olhar o que Deus falou, foi de toda a árvore do jardim, come livremente, porque Deus é tão bom, que Ele nos deu a capacidade de desfrutar da sua criação. Deus, bondosa e misericordiosamente, universaliza
a permissão e individualiza a proibição. E a mentira do diabo é universalizar a proibição, individualizar a permissão. E essa mentira leva pessoas até hoje para o inferno. Que acha que ser crente é abrir mão de prazer. Um dia eu estava ouvindo uma pessoa aconselhando aí no nosso gabinete. Ele falou: não, pastor, agora eu vou curtir a vida. Eu falei: vai curtir a vida como? Que acha que a igreja, Jesus proíbe, caça prazeres. Caça não, irmão. Fique tranquilo. Se você quiser subir lá na torre da igreja e meter o coco no asfalto, problema seu. Você é livre até para se matar, se quiser. Eu sou livre para sair desse púlpito aqui, procurar um traficante aí, se eu quiser, me entupir de droga. Eu sou livre para isso. E Deus não vai botar um anjo com a espada para poder me cutucar. Agora, eu tenho um evangelho que diz o que eu não devo, mas não trata do que eu posso. O evangelho não trata do que eu posso, o evangelho trata do que eu devo. É diferente. Devo em função de ser filho de Deus. Por isso que o texto que eu li de Paulo começa dizendo assim: ó, somente deveis portar-vos diligentemente conforme o evangelho de Cristo. Ao longo do ano a gente vai voltar em outros temas aqui. A igreja começou lá, dentro de um sistema montado chamado judaísmo, mas ela não podia se deixar prender dentro daquele ideologismo, daquela construção legítima, boa. Não era que ela era pecaminosa, aquele sistema, mas a igreja é maior, a revelação de Deus é maior. O grande problema é que às vezes a gente se deixa se encabrestar ou se envolver por isto. A reforma tem os seus precedentes. O que levou à reforma? Veja bem, nós temos, grosso modo, pelo menos 4 elementos fundamentais que antecedem a constantinização do cristianismo em 321. Em 313, o edito ou o édito de Constantino foi apenas permitindo a religião cristã funcionar. Só em 321 ele decreta e impõe o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Até lá, nós temos pelo 4 elementos, a igreja primitiva, do ano 33 ao 100, é onde foi produzido o Novo Testamento. E eu já falei inicialmente, tem muita preocupação do Espírito Santo aqui a corrigir erros doutrinários. Sabe por quê? Porque doutrina do evangelho, ou evangelho adulterado é pior do que paganismo declarado. Vou repetir, evangelho adulterado é pior do que paganismo declarado. Deus nunca propôs, nunca mandou um profeta, nunca mandou um apóstolo, um homem de Deus, e lançar a mão de aba para bombardear e fazer morrer, por exemplo, o hinduísmo, confucionismo, o shintoísmo e tantos ismos religiosos que muitos deles existiam antes de Jesus Cristo. Eu já disse que a fé evangélica é exposta, se expõe uma verdade. Eu abro a minha mente, o Espírito Santo me convence dessa verdade e gera em mim aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento, regeneração, e eu venho à fé. Lá na frente nós vamos estudar a doutrina da salvação à luz da reforma, e lá a gente precisa pensar em 2 teorias, a monergista e a sinergista, uma expressão latina chamada ordo salutes. Dentro da ordo salutes a gente tem que estudar esse tipo de questão. Porque nós que viemos do movimento denominacionalista, nós acreditamos que o homem está no pecado. Jesus ordenou que pregássemos o evangelho. O homem ouve o evangelho, o Espírito Santo gera nele a fé, pela palavra, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir o quê? A pregação da palavra de Cristo. E ele é convencido. Agora, chega na sua casa, abre o Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e vê o sentido do verbo convencer. Convencimento resulta, ou seja, é levar alguém ao consentimento via o argumento. E nós, que dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não podemos ser convencidos senão pela verdade. O crente nunca pode ser convencido pelo cinismo, mas pelo convencimento que procede da verdade. E aí, aquela igreja primitiva combateu. Você vai ler a carta de João.
João está dizendo, gente, aquele que nega que Jesus veio em carne, já estava lá, que era difícil aceitar teologicamente. Como é que o Deus vem morar no corpo de um Jesus, de um judeu, para chegar perto da gente? Eu sei que isso é um absurdo, é ilógico, mas quem falou que a fé é lógica? Só que eu fico extasiado, quedo-me, prostrado ante essas verdades. E eu não teria lido a Bíblia mais de 80 vezes se o Evangelho não me encantasse. E olha que eu quero testando. Eu programei ler 32 compêndios de teologia em função desses debates deste ano. Vai dar 48.000 páginas. Já li umas 32.000. Em 3 anos. 32 compêndios de teologia sistemática. Desde os mais simples até os mais complicados. Barth, Bultmann e os mais crentes, porque tem uns que não são crentes. É teólogo, mas não é crente. Fica em pé. Eu vou encerrar aqui. Eu vou voltar outro dia esse negócio aqui. Se o pastor não me der um cala-boca, eu vou voltar esse negócio aqui. Porque eu também sou sério. A ideia, a proposta que eu fiz a ele nesse cronograma, é que no mês de março nós estudaríamos o que desencadeou e comprova ou que estabeleceu a necessidade da reforma. A grande questão foi o desvio da doutrina. Os pais da igreja, segundo século, terceiro século, fizeram isso aqui para estabelecer a divindade de Jesus, a natureza de Cristo. Como é que Jesus é Deus homem e homem Deus? Tem duas naturezas e não é esquizofrênico. Porque tem duas naturezas hoje, é esquizofrenia, né? Jesus não. Ele era divino, humano, humano, divino, e não era esquizofrênico. E os pais da igreja, Justino, Crisóstomo, Orígenes, e tanto debateram para chegar a essa verdade. E nós estamos 1.500 anos depois aproximadamente, com mais de 50 versões da Bíblia em português, todo um arcabouço de conhecimento, e às vezes a gente está, vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica. Mas chegou o ano da reforma, eu tenho que saber o que é a reforma e por que eu sou reformado. Aquela igreja foi desencadeada, e por causa, eu disse que sutilmente, o teólogo do quinto século prestou esse serviço. O historiador Eusébio de Cesareia também prestou o serviço. Aí foi fácil, pastor Leonardo, montar o papismo, logo depois de alguns anos. A igreja monolítica, a igreja que não era mais do Senhor Jesus, vender as indulgências. Como é que vira crente por decreto? Só se torna crente por conversão, depois de ouvir o Evangelho, arrepender, confessar Jesus, ser batizado. Agora tem que ser crente por decreto. E os povos do Império Romano tinham que vir para os Janidos se batizar. Claro que eles tariam os seus deuses, né? Foi aí que foi substituindo o culto dos deuses pagãos aos santos cristãos, porque cada paróquia também ajuda a recabar. Você sabe que não pode ter festa católica da Santa de Virgem ao santo mais graduado. Eu não sei se a de Virgem é a mais pobrinha, mas pelo nome, Santa de Virgem, a mais graduada. Não pode ter festa católica que não tenha pelo menos 9 dias. Daí a ideia de novena. Como é que essa igreja ia permanecer lá? Essa igreja só tem um Senhor, Jesus de Nazaré. Se ela é a verdadeira, só tem um Senhor, ela não tem dono. O dono dela é Jesus. Eu acho tremendo quando falou lá em Mateus 16, olha Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Esse pronome possessivo da primeira pessoa do singular, ela é minha. E fica entendido, eu só vou edificar a minha. Se tem algum aí que não é edificada, é porque não é dele, porque a dele ele edifica. Só que só pode ser edificada se continuar dele. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que esta igreja tem marcas, e a marca desta igreja, a reforma vai dizer, tem que ter pelo menos 3 marcas principais. A igreja verdadeira vai existir em qualquer denominação,
onde se prega o verdadeiro evangelho, se pratica a disciplina eclesiástica e celebra os sacramentos, a ceia do Senhor, como fizemos domingo, e o batismo nas águas, como ordenado por Deus. Sem essas 3 marcas, pode ter ajuntamento religioso, entidade religiosa, empresa da fé, mas não é igreja. Pai querido, nós somos o teu povo, desafiados pela tua palavra a vivermos a fé do evangelho, mas também a defendê-la ante os ataques deste nosso mundo. O inimigo da igreja, também da nossa alma, é sagaz, sutil, e tem deliberadamente tentado fazer a sua igreja capitular, os fiéis, os seus servos, a capitularem-se ao sistema malignizado deste mundo, destruindo valores tão caros à vida. E também a gente percebe que em função disto, que esse mundo está indo à derrocada total, por mais que eles inventem situações, artifícios, abrindo mão dos princípios do evangelho, não há artifício que reconstrua o ser humano, só há uma alternativa: Jesus de Nazaré, o verbo encarnado, o Deus Emanuel, e a salvação que Ele nos propõe. Fica com a tua igreja, fica conosco, eu oro em nome de Jesus. Gente, obrigado.